Olá, boa tarde. Estamos aqui para fazer uma apresentação ligeira, forçosamente ligeira, de um livro que é publicado pela terceira vez a solo ao longo de 3 séculos. Em 1886, Esboço de Crítica de Camilo Castelo Branco sai em primeira edição. Em segunda edição, já Camilo tinha falecido, sai em 1906. E é agora, em 2020, que temos a terceira edição desta obra. Esta obra de que é que trata? Trata-se do comentário do autor do Amor de Perdição e da Queda de um Anjo à tradução de o Otelo, Mouro de Veneza, efetuada por Dom Luís de Bragança. É curioso porque este livro está agora a surgir na altura em que mundialmente é celebrada a língua portuguesa. Eu gostaria de recordar que na própria Queda de um Anjo podemos sublinhar, aliás eu tenho sublinhado na minha edição, e tenho a primeira edição da Queda de um Anjo, diz o seguinte: o mal português principia a sê-lo desde que mareia a pureza da sua língua. Dê-me portugueses de língua e eu me bandearei com eles como com portugueses do coração. Ora, isto parece-me muito interessante porque nos mostra a qualidade e o respeito que havia e que hoje há pela língua portuguesa, apesar dos pontapés tremendos que ela está a levar, sobretudo nas redes sociais, onde praticamente a gramática desapareceu, a ortografia é uma desgraça e a caligrafia passa porque é feita à letra de computador. Bom, mas adiante. Qual é a importância desta tradução? Aliás, destas traduções, porque Dom Luís de Bragança fez várias traduções do Shakespeare e esta é uma delas. Esta foi exatamente sai publicada em 1886, exatamente no ano a seguir dele ter agraciado Camilo com o título de Visconde de Correia Botelho. Camilo, que durante 15 anos perseguiu um título, uma coroa, e só o conseguiu mesmo nesta altura. Ele tinha presunções de caráter nobiliárquico, aliás, também o pai dele também era um fidalgote arruinado, e enfim, ele gostaria de se equiparar em matéria de bênção do reino a um garrete e ao seu grande mestre e amigo António Feliciano de Castilho. Mas a verdade é que também se estava a bandear, de certo modo, em matéria de exemplo, com um negreiro como, por exemplo, o célebre Conde Ferreira, a quem o ensino em Portugal deve imensas escolas, imensas coisas, mas também a verdade é que muitos negros africanos também padeceram no seu negócio, no seu comércio de carne humana. Bom, mas adiante. Camilo chama a atenção para um aspecto interessantíssimo que nos lembra um certo mar nunca navegado anteriormente em matéria de traduções de Shakespeare. E qual é esse mar? É que, e vão ter ocasião de ver neste livro, que é extremamente agradável de ler e bem-humorado, vão descobrir uma coisa curiosa: é que antes de Dom Luís de Bragança se dedicar às traduções de Shakespeare, o Shakespeare era traduzido quer para o palco, quer para os folhetos que acompanhavam as representações, a partir não do inglês, mas do francês. Por conseguinte, Luís de Bragança descobriu o caminho para português a partir do inglês, diretamente do inglês. Ora, isso foi uma autêntica revolução no entendimento de Shakespeare em Portugal por aqueles que não tinham conhecimento da língua inglesa. O que é que ele fazia com as traduções? Publicava-as em livro e oferecia-as aos seus grandes amigos, não só nacionais como também estrangeiros. Recordo, por exemplo, que Dom Luís não estava preparado para ser rei. Ele apenas é entronizado devido ao falecimento do seu irmão.
E nessa altura ele vivia em Paris, ou estava lá uma grande temporada em Paris, e foi obrigado a vir a correr para cá para ser coroado. Mas mesmo assim nunca abandonou, apesar de tudo, nunca abandonou os seus interesses culturais. Aliás, que era uma boa peça dos Braganças. Recordamos, por exemplo, que Dom Carlos foi pintor, Dom Pedro IV foi compositor, etc, etc, etc. Bom, isto foi, e é curioso porque o Camilo chegou a publicar um livro. Primeiro começou a escrever um livro chamado A Infanta Capelista, em que, como tardava de ser atribuído o título de Visconde, ele começou a escrever A Infanta Capelista, em que mostrava sobre a vida muito simples, quase miserável, de uma capelista que seria filha bastarda de Dom Miguel. Dom Miguel, que também era um Bragança, ainda que fosse um Bragança um bocado ad latere, pois o Dom Luís descendia do Dom Pedro IV e não de Dom Luís, que era irmão de Dom Pedro IV. O Dom Miguel era irmão de Dom Pedro IV. Por conseguinte, o que acontece com isto é que quando o livro estava em escrita, ao Dom Pedro II do Brasil, que também era Bragança, vai ao Porto e insiste em visitar Camilo. Camilo recebe-o e fica tão comovido com a presença do imperador que acaba por, no final da visita, mandar destruir aquilo que estava escrito. E já impresso, aliás. E assim, num estabelecimento, numa mercearia da Rua 31 de Janeiro, hoje e na altura a Rua de Santo António, algumas folhas, os galegos que iam queimar aquilo não queimaram, mas trocaram aquilo por uns patacos ao tal merceeiro. O merceeiro começou a embrulhar, na altura ainda não havia azeite, conseguindo o merceeiro muito à vontade, decidiu embrulhar café, ou tudo, açúcar, o que fosse, naquelas folhas. Houve um Maduro que descobriu de que é que se tratava e conseguiu montar apenas umas 7 ou 8 novelas até onde estava. Bem, hoje é das coisas mais raras do Camilo. Há aqui na Biblioteca do Porto, e creio que há 2 exemplares, e creio que há um exemplar também na Biblioteca Nacional. De qualquer maneira, o que sucede, que o Camilo, apesar de... houve uma altura em que se irritou, porque era um profissional das letras, e disse: eu agora vou perder este texto. Decidiu não perder o texto. E então o que é que faz? Reescreve grande parte num romance chamado O Carrasco, de Vítor Hugo José Alves, em que aparece o mesmo tema, mas já um pouco mais soft. E assim acabamos por chegar à altura em que é conferida a Camilo o título a coroa de Visconde de Correio Botelho. O resto, leia o prefácio, que eu contei lá várias peripécias em torno deste livro. Muito obrigado pela atenção.